Fala aí, meus amigos, vamos que vamos para mais um vídeo. Teclas Daniel na área com notícias e informações do São Paulo nesta sexta-feira. E o final de semana está chegando. O São Paulo vai enfrentar o Palmeiras na Arena Barueri, confronto importantíssimo. E o São Paulo, pelo que parece, deve poupar Lucas Boni, rapaziada. Ainda não é certo, não é certeza ainda, mas o São Paulo deve poupar o Lucas, deve poupar também algum outro jogador. Quem deve retornar para essa partida é ele, hein? O meia Oscar. Deve iniciar no banco de reservas e ter alguns minutos no segundo tempo. O que você acha sobre isso? O jogador voltando de lesão e já em uma partida em gramado sintético. Sinceramente, eu fico bastante preocupado, mas o São Paulo não vê problemas enquanto a isso. Tomara que os caras estejam certos. Eu quero muito a sua opinião aqui no nosso vídeo. Olha só, vamos comentar também do estádio do Morumbi referente à reforma. Tem novidades e o São Paulo está acertando contratação definitiva de jogador. E tem também a notícia preocupante que surgiu do Matheus Alves. Clube russo interessado em uma proposta forte deve surgir para o nosso tricolor. E também o São Paulo, sem vazar nada, anunciou uma nova camisa. Vou trazer aqui para vocês nesse vídeo. Mas antes, sobe o likezão, se inscreva no canal, que é muito importante para o nosso crescimento. E assim que atingirmos a marca de 220 mil aqui no canal, eu vou escolher uma pessoa que participa aqui, está sempre ativo, para levar um presente. Uma camisa do nosso tricolor mais querido, e você aí pode ser o grande escolhido. E quero te convidar agora para baixar um dos melhores aplicativos de futebol, que é o Flash Score. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição desse vídeo, é totalmente gratuito. O aplicativo tem notícias, estatísticas. Eu acompanho sempre o aplicativo também na hora do jogo, para ficar por dentro de tudo que está rolando da partida. E sempre que eu estou perdidão aqui de bobeira e não sei quem está jogando, o que está acontecendo no mundo, né, do esporte, eu vou lá no aplicativo e vejo se tem algum jogo rolando naquele momento, e o aplicativo mostra para você. E tem muita coisa bacana por lá também. Baixa lá que você vai ajudar demais o nosso canal. E o São Paulo, sem vazar nada, quietinho na dele, divulgou uma nova camisa, uma camisa cinza em homenagem ao Paulistão de 1975. Na tela para vocês algumas imagens dessa nova camisa do São Paulo. Eu quero saber se você curtiu, vai comentando aqui neste vídeo. Há uma possibilidade do São Paulo jogar com essa camisa contra o Grêmio no dia 19 no Morumbi. A camisa é chamada de Green Day, que é uma espécie de aniversário da New Balance, e o cinza a cor base da marca. E nesse campeonato que o São Paulo conquistou, tinha Valdir Pérez, Chicão, Pedro Rocha, Serginho, e o Muricy Ramalho estava surgindo. Então é uma homenagem bem legal, apesar que, na minha opinião, é uma camisa simples, né, cinza, igual a essa também é do Valdir Pérez, essa é da RetroGol, que por sinal vai chegar uma novidade junto com o canal da RetroGol. Fica por dentro aqui que eu vou soltar até um cupom promocional para vocês. Mas voltando à camisa nova do São Paulo, divulgada hoje, cara, eu acho sempre válido o São Paulo lançar novidades, novos produtos, e o São Paulo tem exclusividade com a New Balance, né? Então eles têm essa liberdade de sempre fazer novos produtos, e isso é bastante legal. Por mais que é um produto meio que simples na minha visão, e lembra um pouco também a camisa de goleiro do ano passado, eu acho válido. É sempre importante o São Paulo achar caminhos para gerar receita. O que não pode é ficar no comodismo. E o São Paulo vem conseguindo trabalhar isso legal para gerar receitas. Estão de parabéns. E o CEO da W Torre, chamado Marcos Siqueira, realizou uma entrevista ao Estadão e revelou como que está o projeto do São Paulo junto à W Torre referente à reforma do Morumbi. Ele revelou que o projeto já está pronto e foi encaminhado para o São Paulo e está sujeito a deliberações internas no tricolor. Abre aspas. O São Paulo tem um estádio grande com muito potencial para receber eventos, mas precisamos estruturar uma equação correta. A modernização do Morumbi tem custo estimado na faixa de 1,5 bilhão e deve seguir o mesmo modelo do Joint Venture. O projeto inclui cobertura 85 mil lugares, hoje são de 60 mil, demolição do anel inferior e extensão das cadeiras até a beira do campo. Uma ou duas fileiras de camarotes, mais bares e restaurantes, além de quartos de hotel.
A cobertura é uma vontade nossa e do clube, mas é também o principal item de custo. Então estamos analisando se é mandatória ou não. Dá tempo de fazer até 2030 e é estratégico, porque se o clube não fizer nada diferente, não tem como entrar em outro patamar de receitas. Com certeza o estádio pode agregar, fecha aspas. E aí, rapaziada, será que agora vai, hein? Olha, parece que o negócio tá fluindo e teremos talvez um novo Morumbis em 2030, hein? Que é o ano do centenário do São Paulo. E rapidinho, quero indicar para vocês a empresa Mais Ágil, que é a melhor empresa para você antecipar o saldo que você possui do seu FGTS. Em até 24 horas, você já poderá ter acesso a essa grana na sua conta. Uma empresa séria, parceira aqui do canal Teclas Daniel há mais de 3 anos. Já ajudou muita gente e pode ajudar você também, com certeza. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo. E o CSKA de Moscou da Rússia está preparando uma oferta de quase 100 milhões de reais para o São Paulo referente ao meia Matheus Alves. Alguns torcedores do São Paulo já estão preocupados referente a isso e com razão. Porque se de fato pintar essa proposta na mesa do São Paulo, o tricolor deve vender essa joia da base. Essa informação foi divulgada primeiramente pelo que eu vi através do André Hernan, e ele falou o seguinte, pessoal, que ainda não houve uma formalização dessa proposta, mas ela deve acontecer. O Alves renovou o contrato com o São Paulo recentemente até o final de 2028. O valor dessa proposta seria cerca fixo, que o São Paulo receberia 64 milhões de reais, isso é fixo, mais 32 milhões de reais em bônus. Então o jogador teria que atingir algumas metas para o São Paulo receber esse valor. Para mim é um valor baixíssimo pelo Alves, né? Que você olha, eu vou olhar somente o valor fixo, tá? Não vou olhar bônus. Eu venderia um jogador olhando o valor fixo, não bônus, tá? Bônus, o nome já meio que fala, não, é um bônus. Entendeu? Mais ou menos assim. Pô, eu quero X, mas vai ter um bônus ali para algumas metas alcançadas através do atleta. E o São Paulo vê com bons olhos uma grande venda nessa temporada. E isso pode acontecer sendo o Matheus Alves o alvo. Isso é preocupante. Lembrando que o São Paulo possui somente 90% dos direitos do atleta. O São Paulo não tem 100% do Matheus Alves. Então esse valor já iria cair mais um pouco. Uma venda desse tipo, o São Paulo entende que seria um encaixe financeiro importante, né? Mas os caras não estão olhando a questão do futebol, do que ele pode entregar e o quanto o São Paulo evoluiu com o Matheus Alves. O que complica a vida do São Paulo é essa questão da dívida. E o São Paulo certamente entende que essa venda iria ajudar um pouco aí na questão de encaixe financeiro, igual eu falei para vocês, tá? Rapaziada, isso pode acontecer já na próxima temporada, tá? Tem a questão lá da Rússia que tá em guerra e tal, isso talvez pode inviabilizar essa transferência do atleta, porque a gente não sabe ainda se o Alves aceitaria jogar lá, né? Então tem esse detalhe também, mas se você for olhar por um lado, já tem times interessados, e quando começa a pintar um, aparece outros, e certamente ficará insustentável a permanência do jogador aqui no tricolor. E aí, o que você acha dessa história toda? Comenta aqui embaixo. E o Carlos Belmonte, em entrevista ao UOL, também revelou a situação do Lucas Ferreira, pessoal. Ele disse que o acordo aí com o jogador pode acontecer, está otimista com o acerto do Matheus Alves. O São Paulo vai estar valorizando o atleta também com uma renovação, né? O São Paulo pretende esticar o contrato dele até o final de 2029 e com isso o jogador também teria uma valorização salarial, tá? O São Paulo também estuda, rapaziada, estudar uma forma para aumentar a multa dos jogadores da base para times aqui do Brasil, porque hoje qualquer time que tem SAF e tal consegue 40 milhões facilmente. Então o São Paulo vai ver formas para poder aumentar essas multas para times aqui do Brasil também, tá? Então o São Paulo está confiante que vai renovar com o Matheus Alves e esses times aí não vão conseguir tirar ele do São Paulo por conta da boa relação que o São Paulo tem com o jogador e também o staff do atleta, tá? E uma reviravolta aconteceu, hein? Thiago Mendes pode ser que não venha mais para o tricolor, segundo o próprio Carlos Belmonte, revelou também em entrevista ao UOL, porque o São Paulo não teria
uma questão de encaixe financeiro, um novo salário para pagar, né? Então o São Paulo não tem como pagar hoje o salário do Thiago Mendes, a não ser que aconteça o que eu disse para vocês nos últimos vídeos. Se o São Paulo vender Pablo Maia, Bobadilla, que são alvos também do mercado, né? O São Paulo poderá olhar novamente para o Thiago Mendes, que ficará livre no mercado nesse meio do ano. Caso não saia nenhum jogador desse setor, o São Paulo não deve investir mais no Thiago Mendes, porque Marcos Antônio ficará no tricolor. Tem esse detalhe também. O São Paulo conseguiu o acerto junto ao Lazio de extensão de reempréstimo do Marcos Antônio. Ele ficará no São Paulo por mais um ano, e se ele atingir algumas metas no ano que vem, aí o São Paulo será obrigado a contratar o jogador de forma definitiva. Então o acerto do Marcos Antônio com o São Paulo está praticamente já selado. Resta somente detalhes contratuais ali, assinaturas, troca de documentos. Então Marcos Antônio ficará pelo menos no tricolor até o meio do ano que vem. E aí, você curtiu? Marcos Antônio vem sendo uma peça fundamental no nosso São Paulo. Eu acho que a extensão de reempréstimo é interessante, porque o São Paulo evitaria pagar agora os mais de 25 milhões de reais pelo jogador. Pelo Marcos Antônio e a idade que ele possui hoje, que ainda você pode ter uma revenda do atleta no futuro, né? Eu vejo com bons olhos, porque é um jogador de qualidade, jogou na Europa e tal. É um jogador que, para mim, ele até chega a valer esse valor de um pouco mais de 25 milhões de reais. Por outro lado, tem o Juan Tressoldi, que o São Paulo também pretende fazer o mesmo esquema que vem fazendo aí com o Marcos Antônio. Mas a questão do Juan Tressoldi ainda está indefinida. O São Paulo vem tentando nos mesmos moldes aí do Marcos Antônio, tá? Ele eu não contrataria de forma definitiva o Juan Tressoldi, muito por conta do valor, que é bem parecido do Marcos Antônio, um valor muito alto, tá? Mas o São Paulo quer muito contar com o atleta, os dois querem continuar no São Paulo, mas o Juan Tressoldi, cara, eu não faria essa loucura não, e o São Paulo certamente deve fazer também esse mesmo esquema aí que fez com o Marcos Antônio, e depois deve contratar de forma definitiva. E o Belmonte acredita que o Caleri, rapaziada, ainda voltará a jogar neste ano, tá? Ele desmentiu algumas pessoas, inclusive nós, que vem comentando que o Caleri não joga mais esse ano. Ele disse que joga sim, tá? O Belmonte garantiu, falando que as pessoas não conhecem o Caleri, né? Por conta da sua determinação e vontade referente à recuperação de lesões, né? Então o São Paulo, mesmo com o Caleri voltando esse ano, pretende contratar mais um centroavante. O Belmonte afirmou novamente em entrevista ao UOL que o São Paulo vai sim contratar mais um centroavante, porque vê que é importante, não tem como você ficar somente com o André Silva e o Rian Francisco, porque se o André Silva se machucar, ficará somente o Rian Francisco, então é importante ter uma terceira opção. Nesse ponto até concordo, porque você já está planejando, né? Você está visando o futuro, algo negativo que possa acontecer no futebol, isso é natural. Então, por esse lado, eu acho que os caras estão certos, tá? O nome do Carlos Vinícius é o mais forte, o Belmonte não chegou a falar nomes. O São Paulo vai olhar o cenário sul-americano, jogadores aqui do Brasil também, para ver o que encaixa melhor na questão financeira. Mas ele garantiu que o novo 9 ainda pode pintar no tricolor. Bom, rapaziada, lembrando, hein, ó, o pessoal que vem votando lá no Prêmio Best, muito obrigado. Já estamos na posição, acho que 34 mais ou menos. Deu um up legal, tá? Se você ainda não votou, vota lá. O link tá no vídeo anterior. Não vou deixar link aqui nesse vídeo. Ou você acessa o Google aí, ó, Prêmio Best, e procura por teclas lá, mano, que você já vai me achar. Vota lá, rapaziada. Cada dia vocês podem votar uma vez para mim, em mim no caso, e você vai me ajudar demais, mano. Estamos perto de chegar ali no top 20, que a gente precisa ficar ali no top 20. E cara, como eu disse para vocês ontem, essa conquista não seria somente minha, mas de vocês também que acompanham o nosso trabalho. Muito obrigado pelo carinho e por ficar até aqui comigo. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima. Valeu, abração!